Depois de vários meses, vamos então continuar com a série de pregações sobre a ceia. Não sei nem se vocês se lembram que nós estamos nesta série, já a sexta, que é a hoje, já pregamos 5 mensagens dessa série, a ideia é umas 10, mais ou menos. E talvez não fique muito na mente de vocês, porque é de mês em mês. Eu só prego sobre esta série na ceia, no dia de ceia. E como passamos vários meses sem ter ceia, ficamos bem distantes da última. Seja como for, hoje é o título, que é o terceiro propósito da ceia, comunhão. Eu falei já várias vezes que a ceia do Senhor tem um propósito triplo. Primeiro, lembrar de Cristo em memória de mim, como ele falou. E nós já explicamos isto. Segundo, anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Já falamos também. Terceiro, propósito da ceia. Praticar comunhão uns com os outros, tendo como centro a pessoa de Cristo. É o que vamos ver hoje. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Na realidade, nós vamos nos concentrar no 16, mas eu vou ler o texto de 14 ao 22 para termos melhor noção do contexto em que é colocado o versículo 16. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 em diante, diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falam como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Está falando na ceia aqui. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela ceia que o Senhor Jesus Cristo instituiu e por aprendermos tantas coisas dela na Tua palavra. Nos ajuda a compreendermos este aspecto da ceia que é a comunhão, tendo como centro a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, entre outras admoestações à igreja, Paulo os exorta quanto à idolatria. Os convertidos gentios, eles estavam vindo diretamente do paganismo. Havia muito templos pagãos em Corinto, como em muitas cidades, inclusive a deusa Afrodite, chamada deusa do amor, cujo culto incluía prostituição, imoralidade, e tudo isso, obviamente, se constituía uma forte tentação aos novos crentes que conheciam bem os prazeres carnais encontrados lá. Eles vieram de lá, pelo menos muitos deles. Então, Paulo diz,
Cuidado com esses cultos pagãos. Não. E nós sabemos que alguns crentes estavam participando de banquetes dedicados a deuses. Certamente, dentro dos templos deles, então estavam lá, de alguma maneira, envolvidos com aquilo. Então, Paulo argumenta que esse procedimento não era absolutamente aceitável, pois os irmãos, conscientemente ou não, querendo ou não, estavam participando do próprio culto pagão. Então, era como se estivessem prestando culto, adorando ao Deus falso. É diferente de um outro caso em que ele colocou lá no versículo 25, do crente comprar no mercado carne que havia sido sacrificada lá no templo pagão, para pagãos. Então, a pessoa chegar no mercado e comprar aquele tipo de carne para comer em casa com a família era diferente. Versículo 25 e 26 não vou ler, que vai fugir um pouco do nosso assunto principal. Também outro caso, citado no versículo 27, era diferente. O crente ser convidado para comer na casa de alguém e ficar perguntando, essa carne aqui foi sacrificada a algum ídolo? De onde é que vem essa carne? Não pergunte. Situações diferentes. Mas ir lá dentro do templo pagão, não. Então o argumento dele é muito simples. Quem participa de ritual religioso implicitamente está envolvido naquilo que o ritual representa. São princípios importantes, até para decidirmos sobre participação nossa em cerimônias de outras religiões, em cultos de outras religiões, ou coisa assim. É um assunto delicado, complicado e bem difícil de ser resolvido. Bem difícil. Mas os princípios estão aí e não é o caso de desenvolver aqui. É interessante que ele prova a tese dele com 2 exemplos de rituais legítimos, aí sim, legítimos, instituídos e aprovados por Deus. Apesar de que o primeiro, que era a questão dos sacrifícios, já havia perdido o sentido, que Cristo já havia morrido na cruz, e estava desaparecendo lá do culto judaico, porque era no templo, o templo já em breve iria desaparecer totalmente, então já era algo que estava em desuso, ou entrando em desuso, mas seja como for, era um exemplo espetacular. Os sacrifícios em Israel, ele cita no versículo 18, mas eu não vou ler. Alguns tipos de sacrifício, de acordo com a lei de Moisés, permitiam ao participante comer a carne do animal sacrificado a Deus. Mesmo princípio. E isso aí, sim, era aprovado por Deus, instituído pelo próprio Deus. Então, era como se o judeu lá que havia sacrificado através do sacerdote, mas o sacerdote depois dava para a pessoa comer, porque a lei permitia, a pessoa comia, ele estava participando daquele sacrifício oferecido a Deus pelo sacerdote. Era lícito. Então, o mesmo princípio, lá no templo pagão, você estará participando daquilo ali, mesmo que não esteja muito consciente ou desejando, mas está. Tanto é que na lei havia provisão para isso, para a pessoa comum participar até literalmente daquele sacrifício apresentado a Deus pelo sacerdote. E o segundo exemplo que ele usa é a ceia do Senhor, que ele fala no versículo 16. Então é interessantíssimo que o ensino sobre a ceia, ele entra aqui nesse texto como uma ilustração do que Paulo vinha fazendo. Eu vou dar um exemplo, os sacrifícios em Israel. Eu vou dar outro exemplo de uma participação aceitável da parte do participante, a ceia do Senhor. Aí ele fala algumas coisas da ceia para dar base à argumentação sobre a idolatria que não se devia fazer lá no templo pagão. É muito curioso. Mas ao falar, mesmo que seja de uma maneira secundária
ou como força de argumentação, aí ele dá informações valiosíssimas para nós. Na realidade, o miolo disso aqui é os versículos 16 e 17. O 17 é um pouco complicado, e Paulo troca de figura e tudo, eu pensei muito e resolvi tirar da exposição, porque nosso tempo não é tão grande quanto o da noite, e eu tenho que explicar essa mudança de figura e acabar, seria bom, mas ia acabar fugindo um pouquinho da questão diretamente da ceia, então resolvi tirar. Mas, antes disso, quero concluir o argumento de Paulo. Fechando, então. Quem participa de banquete, onde há sacrifícios pagãos, está cultuando de forma errada e ofensiva a Deus. O problema mesmo, Paulo explica, não está no animal sacrificado. Não. E nem mesmo no ídolo a quem se sacrificou. Curioso isto, porque esse ídolo nem existe. Ele é imaginário. Eu vou fazer um sacrifício à deusa Afrodite, que é a deusa do amor. Aí tem toda a biografia, né? Os deuses pagãos tinham biografias, surgiram assim assado, e um namorou com a outra e traiu a outra, teve um filho com a outra, que era Deus também, porque era filho do outro Deus. É toda uma mitologia tremenda, com biografias e histórias desses deuses. Tudo inventado, tudo mentira, não há um Deus desse existente. Afrodite, pode inventar. Zeus, pode inventar. Não tem nenhum. É o que o Paulo diz aqui. É tudo mentira. Mas o perigo está por trás disto. Na base da adoração pagã, o que há mesmo é adoração a demônios. E esses, sim, são seres reais. São criaturas. Existem. Esses, sim. Talvez nem entendessem isso aí, mas como é que o Afrodite não existe, mas Paulo está dizendo que tem um demônio que eu nem conheço, você nem o nome, existe. Aí que está a sutileza do diabo. Então ele colocava o povo para adorar e cultuar figuras imaginárias, divindades imaginárias, mas tendo por trás algo nada imaginário, que era a existência do próprio Satanás e de seus demônios. É o que está na base de toda idolatria religiosa. Demônios são anjos caídos, dedicados, subordinados a Satanás. E eles são sedentos de poder. Anseiam receber adoração dos seres humanos. Todos eles. Então, eles fizeram os homens inventarem todo tipo de deuses com histórias fantásticas, mas, por trás disso, quem adora ou cultua um deus pagão deste está inconscientemente, ou não, muitas vezes sim, adorando e cultuando o próprio diabo. Então, os crentes de Corinto deveriam ficar longe de qualquer associação com demônios, lá no versículos 20 e 21. Porque eles já participavam da ceia do Senhor, que é como Paulo chama de o cálice do Senhor e a mesa do Senhor. Eles já participavam. E era incompatível completamente participar de comidas e bebidas oferecidas a demônios. Vocês já participam de uma comida e bebida absolutamente aceitável, agradável a Deus. Não é suficiente? Aí diz, o vinho é comunhão do sangue de Cristo. No versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo?
E o pão que partimos é a comunhão, não é a comunhão do corpo de Cristo? A resposta é óbvia, é sim. Comunhão é ter algo em comum, compartilhar, usufruir junto. Então, ao participarem da ceia, vocês têm comunhão no sangue de Cristo e no pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo. Voltando um pouquinho lá para a ceia inicial, Mateus 26 e 29. Vamos lá. Diz assim: Jesus Cristo instituindo a ceia do Senhor, já falei muito dessa passagem, claro, nas 5 mensagens passadas. Ainda vou falar na frente. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, Jesus falou dessa comunhão pessoal dele com seus discípulos. Na noite da ceia, que ele instituiu a ceia, véspera do dia que foi traído, aquela comunhão pessoal dele, Jesus, com os seus discípulos, estava sendo interrompido. Foi interrompida aquela comunhão. Porque ele seria traído no dia seguinte, morreria, ressuscitaria ao 3º dia. Tudo bem, passaria 40 dias aqui, mas num relacionamento bem diferente do que fora naqueles 3 anos e meio de ministério dele. Foi diferente, bem diferente. E depois ele voltaria ao céu. Pronto. Então acabou. O que ele tinha de ter de comunhão com os seus discípulos, já havia tido. Correto? Não. Não era o fim. E é o que ele diz. Essa comunhão vai voltar. Vai voltar. Como ele diz aqui. Não beberei deste fruto até aquele dia que eu hei de beber novo. Opa! Vai ter um dia aí em que essa comunhão com Cristo, com base no sangue dele, vai voltar. É isso que ele quis dizer, é uma palavra espetacular, de ânimo que ele dá. Vai ser interrompida, não tenha dúvida. E é logo, vai ser hoje à noite. Era daquela noite para o dia seguinte. E voltaria não mais de uma maneira incompleta, mas de um modo novo, como ele diz aqui, pleno, com gozo total. É inevitável que venha a pergunta: quando? A que Jesus se referia aqui exatamente? Não sabemos responder de uma maneira precisa. Há 2 opiniões principais. Talvez a mais provável é que seja nas bodas do Cordeiro, que está lá em Apocalipse 19, 6 a 9. Não vou lá. Inclusive, preguei sobre ela quando falei em Apocalipse, que será no céu, logo após o arrebatamento, enquanto a tribulação está começando aqui, ou aqui na terra, ou para nós já estaremos lá, começando lá na terra. Tchau, terra. Já estaremos lá com Cristo. Tchau, terra, até Cristo voltar para a terra e instituir o seu milênio. Bem explicado, né? Mas, enquanto está a tribulação lá, nós que cremos que seremos arrebatados antes da tribulação, tchau, terra, para tudo que ela for enfrentar na tribulação, como já vimos detalhadamente lá em Apocalipse. Então, lá fala claramente, Apocalipse 19, 6 a 9, nas bodas do Cordeiro. Então, a maioria, acho, pelo menos tem a nossa posição escatológica, acham que se refere àquela bodas, aquela ceia que vai ter lá. Há também o chamado banquete messiânico, que será durante o milênio. É um pouco mais vago colocarmos isso no tempo. Lucas 22 fala isso. Ou na consumação ainda no milênio, mas após o milênio, logo depois, lá em Isaías 25, Mateus 8 e 11. Não, se eu entrar aqui, vai
vai ser preciso vários períodos de pregação. Em suma, Jesus diz que aquela comunhão estava sendo interrompida naquele momento e que seria retomada um dia, aquela comunhão que inclusive estava sendo realizada durante uma ceia que ele estava inaugurando essa ordenança que ele queria. A comunhão pessoal com ele que desaparece, porque ele vai para o céu de volta, pouco tempo depois, como já expliquei, mas fica aqui a ceia, no lugar, comunhão, no sangue de Cristo, com o corpo de Cristo, comunhão, mas precária. Eu já coloquei isso algumas vezes também aqui. Precária, provisória. Um dia esta comunhão vai voltar para valer. E é muito interessante nós notarmos, aqui um pouquinho de história bíblica, que nós vemos na Bíblia várias alianças comemoradas com banquetes, comida e bebida. Estamos falando aqui de o quê? De uma aliança, a nova aliança, no meu sangue, Jesus falando. Isaque e Abimeleque, que era rei dos filisteus, certa inimizade e tal, mas resolveram fazer uma aliança. Está lá em Gênesis 26, se quiserem chegar, cheguem, se não quiserem eu posso ler, porque é só como referência, eu não vou explicar muito nenhuma delas. Então, Gênesis 26, de 26 em diante, é interessante ler. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, ele e Isaque, e seu amigo Auzate e Ficol, o comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Sabido ou sábio? Não sei. Deus está com esse camarada aqui. Vamos fazer aliança com ele. Se isso veio de coração aberto para estar com Deus de Isaque, amém. Se era só interesse, amém também, no aspecto de pelo menos fez aliança com o servo de Deus, Isaque. Seja como for, ele ficou impressionado como Isaque tinha uma relação com Deus. Não sei exatamente a ideia que ele fazia desse Deus, mas vocês viram que ele mesmo confessou isso. O Senhor é contigo. Então, vamos fazer aliança com Isaque. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Abimeleque falando. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada, juraram de parte a parte, Isaque os despediu e eles se foram em paz. Curioso, celebraram a aliança com o banquete. Vamos a Gênesis 31. Ou, como falei, eu posso ir só, mas o assunto aqui é Jacó e o seu tio Labão. Bem conhecida a história também. Eu estou contando que vocês conhecem um pouquinho o pano de fundo, mas tem aqui, Gênesis 31, 43 em diante, diz: então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a essas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Pula por 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor e o Deus do pai deles julgam entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Aliança comemorada, um banquete. Davi, o rei Davi, fez uma aliança com
o poderoso general Abner, que havia sido poderosíssimo, agora já não era tanto, do exército de Saul. Saul já estava morto. Então, Davi resolveu fazer uma aliança com Abner, homem que tinha muita influência lá na parte do partido, nos seguidores de Saul. Então, segundo Samuel, capítulo 3, nós podemos ver o mesmo princípio, a mesma ideia, ou talvez dizer o mesmo costume. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 12. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei a fazer passar-te a ti todo Israel, porque Davi era rei só de uma parte de Israel. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não vereis a minha face, primeiro não me trouxeres a Mical, filho de Saul. Aí continua aqui, mas não é o que eu quero tratar. Aí pula para o 20. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, aqui para celebrar a união, o acordo, com 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Por fim, nós estivemos pregando sobre Êxodo e já passamos por Êxodo 24, quando a própria aliança de Deus com o povo foi comemorada lá em Êxodo 24, versículo 9. Êxodo 24, 9 em diante. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, mais de 70 pessoas, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Deus acatou-lhe. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Lá em cima, no Monte Sinai, conversando entre si, vendo a Deus, numa celebração da aliança que Deus estava fazendo com o povo ali, naqueles dias, se banquetearam, na frente de Deus. Que coisa bonita. E agora, voltando para o dia da ceia, da inauguração da ceia, na véspera da fatídica traição de Jesus Cristo e da morte dele, agora vemos Jesus comemorando a nova aliança com o banquete, a ceia. Primeiro na terra, precariamente, com o pão e com o vinho só, e Judas ali. Jesus disse que quem iria traí-lo, ele ia ser traído por um deles, ia meter a mão no prato com ele. A Judas se levanta e sai, clima pesado, claro, e os apóstolos de coração pequeno, ou corações pequenos, devido a Cristo ter avisado que ia lá em João 17, vemos isso claramente, João 15, 16, 17. Mas ali Jesus inaugura. Essa aliança, a nova aliança no meu sangue, eu quero que ela seja comemorada com banquete. Primeiro é esse banquete, aqui, que eu estou fazendo agora, num momento dificílimo, claro, mas o significado deste banquete é enorme, o que tem por trás. E é esse banquete, se é que podemos chamar de banquete, mas chamamos de ceia do Senhor, vai se estender durante a minha ausência. Eu vou me ausentar de vocês. Mas um dia vai ser restabelecida plenamente a minha comunhão com vocês, aí é banquete, banquete. Banquete no céu, como já falei, que vai ter, não sei se está se referindo exatamente aquilo, mas que vai ter banquete no céu, vai. E na terra, durante o milênio, vai. Banquetes,
podemos até dizer assim. Agora, aquilo que ele fala como sendo o banquete, complementando, ou melhor do que complementando, simbolizando, coroando o que é a ceia do Senhor hoje, com a precariedade que ela é, aquele banquete ali, celebrando a nova aliança, é com base no sangue dele. Sempre vai ser comemorado no céu com banquete, a aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Muito bonito isso. Então, nós vemos que, além do propósito de lembrar a morte de Cristo, memória dele, de anunciar a morte dele até que ele venha, o terceiro propósito é externar a nossa comunhão em Cristo, ou seja, o fato de nós compartilharmos o mesmo efeito do sangue de Cristo derramado na cruz. Sangue este simbolizado pelo vinho, efeito este que foi a nossa salvação. Todos fomos purificados dos nossos pecados pelo mesmo sangue. Comunhão que nós temos, uma união que nós temos com base no sangue de Cristo. Todos fomos beneficiados com a mesma morte que nos trouxe a vida. Com relação ao pão, a mesma ideia de compartilhamento, só que agora se referindo não mais à morte dele, mas à pessoa dele. Compartilhamos uns com os outros os mesmos benefícios de pertencermos a Cristo, de estarmos intimamente ligados à pessoa de Cristo, de nos alimentarmos diretamente da pessoa de Cristo. Ele falou isso de uma maneira mais longa, às vezes um tanto quanto chocante nas palavras, em João 6, 51 a 57, que eu não vou ler, e são palavras duras, mas de natureza espiritual, e ele fala em comer o meu sangue e beber, ou comer a minha carne, beber o meu sangue, expressões fortes, se chocaram. Aí explicou lá no versículo 63, essas coisas são espírito e são vida, são coisas espirituais. Eu estou utilizando metáforas, mas metáforas ao mesmo tempo extremamente significativas, metáforas baseadas em algo, em coisas reais, que era o sangue dele, o corpo dele e a comunhão que nós temos nele. Não tem nada de metáfora isso. Isso é realidade. Mas ele usa a ideia de comer a carne como metáfora. O crente precisa se alimentar espiritualmente de Cristo, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue, se alimentando dele. Em suma, já encerrando, um dos propósitos da ceia do Senhor é nos manter, e o que nos mantém unidos, um dos propósitos da ceia é mostrar que nos mantemos unidos, um grupo em Cristo. Não é o fato de nós morarmos perto dos outros. Que isso nem é o caso também, porque somos espalhados pela cidade inteira. Mas mesmo que fôssemos uma igreja só de bairro, que existe também. Ou porque nós gostamos das mesmas coisas. Falar de Deus, da Bíblia, cantar. Isso é que caracteriza a nossa comunhão. Não. Porque nós gostamos uns dos outros. Simpatizamos uns com os outros, achamos legal. Essa comunhão aqui e tudo. Socialmente é muito agradável. A gente tinha, né? Vamos já ter de novo almoço, banquete, ou jantar, ou sanduíches juntos, batendo papo. Tá gostoso. Isso é o que caracteriza a nossa união e tal. Não. Tudo isso pode ser verdade. Mas o que nos mantém unidos como um grupo é a pessoa de Cristo. E essa união foi feita possível porque o sangue dele nos remiu a todos. Aplicação prática para tirarmos dessas belíssimas verdades. Estamos todos nivelados. A ideia de comunhão traz esta noção de que há algo em comum entre nós.
Estamos juntos por alguma coisa em comum que nós temos. Nivelados. Todos éramos perdidos. Todos. Não preciso lhe conhecer muito bem, nem um crente no outro lado da terra, para dizer, você estava perdido. Todos. Então, estamos nivelados. Não tem um que possa dizer assim, eu nasci sem esse negócio de pecado que você carrega desde pequeno. Nenhum pode olhar para o outro e dizer isso. Todos fomos purificados pelo mesmo sangue. Não, eu sou salvo porque eu pertenço à religião, meu pai, minha avó, minha bisavó e tal. Não tenho comunhão com você nessa área. Não estamos falando disso, não tem nada a ver. Não. Todos nós fomos purificados, salvos, resgatados absolutamente pelo mesmo sangue. Todos nós agora somos salvos, intimamente ligados e alimentados pela mesma pessoa de Cristo. Ou seja, nós todos temos sido alvos da pura misericórdia de Deus. Todos. Não tem um crente que possa dizer que é mal amado, que é incompreendido. Pode ser mal amado pelo marido, pela esposa e pelos filhos, sei lá, e pelos amigos, sei não. Deve ter mesmo. Ou que é desprezado. Pode ser mesmo. Os motivos a gente poderia até examinar para ver se melhora isso, mas e não adianta o crente dizer, o senhor está dizendo isso porque você não conhece a minha vida e o senhor não sabe o que é ser mal amado. Para. Você é crente? Sou. Você disser mais uma vez que é mal amado, eu vou duvidar da sua salvação. Ok? Não, é aqui na terra, pelas pessoas ao meu redor. Ah, então explique. Explique. Não diga que é mal amado de uma maneira ou mal amada de uma maneira geral, porque isso é ofensivo a Deus, se você de fato é um crente. E se não é, aí pode dizer. E mais ou menos, porque Deus amou a todos. Mas o amor eletivo aí já complica um pouco. Toda ilustração tem um limite. Mas, você está entendendo bem o que eu estou dizendo. Se você tem alguma noção, algum complexo de que é mal amado, incompreendido e coisa desse tipo, pare com isso. Porque o único que interessa lhe amar, lhe ama. Ele salvou em Cristo. Todos nós podemos dizer isso. Base da nossa comunhão. Segurança em Cristo. Com base no sangue de Cristo. Então aqui está o terceiro motivo. Tentei explicar como pude. Isso deve nos nivelar no aspecto de que como é que nós somos melhores do que os outros? Se somos iguais em Cristo. Que é outro absurdo. Um crente se achar melhor do que o outro. Nasceu pecador, miserável, perdido, alvo da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, alvo do amor de Cristo, da disposição dele sofrer numa cruz, lhe salvou, lhe mantém salvo, e você é melhor do que o outro miserável que está ao seu lado? Você é um colega de miséria, ou de ex-miséria. E agora você é um colega de maravilhas. Você se achar melhor do que um filho de um rei, tanto quanto você, tão abençoado quanto, tão alvo de misericórdia quanto. Pense nisso, porque não é essa a conclusão que estes pensamentos devem nos levar. Que Deus nos abençoe e vamos à ceia e extremamente gratos a Deus pela comunhão que nós temos no sangue e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas, vibrar com essas coisas e viver essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.